Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 19. E nós vamos fazer a leitura desta série que nós estamos estudando sobre bênçãos redentoras através da cruz. Já é a nossa terceira parte. Estou certo de que Deus tem nos abençoado e que nos abençoará ainda de uma maneira muito especial. Graças a Deus. Vamos nos colocar de pé. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 28 e 30. Agradecemos a todos presentes, aos que nos acompanham através da live ou desta ministração da palavra. Que as mais ricas bênçãos de Deus sejam sobre sua vida, sobre a vida de sua família, porque estamos certos de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com sua palavra. E para nós é um grande prazer levar até vocês, através deste meio de comunicação, a palavra de fé, de sustentação, e dizer que há um arrebatamento e que Deus está recrutando homens e mulheres, meninos e meninas, moças e rapazes, anciãos, todas as pessoas que desejam a vida eterna. Cristo Jesus já pagou o preço, derramou o seu sangue, está reconciliando consigo todos que desejarem a vida eterna. Muito bem, São João 14, Evangelho de João 19, verso 28 ao 30. Depois disso, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a no isopo, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Senhor, horas de agonia, a cruz, hora de densas dores, angústias que com certeza saíram da alma do Senhor, consciente de que ali o Espírito estava saindo e que a carne agora passa pelo processo da morte. Senhor, mas Tu ressuscitastes no terceiro dia e está vivo aqui agora e se faz presente, está conosco, e as bênçãos redentoras do Senhor nos proveu a reconciliação contigo, o nosso perdão, a nossa cura, a nossa libertação. Na redenção através da cruz foi possível o homem reconciliar contigo, não por méritos nossos, mas méritos do Senhor. A graça redentora nos redime e nos coloca em lugares celestiais em Cristo Jesus. Somos gratos ao Senhor por este tão grande privilégio. Reconhecemos a nossa indignidade e reconhecemos a dignidade do Senhor. Portanto, Pai amoroso, a Ti seja dado a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém. Amém. Podem assentar. É um assunto bastante extenso, porque se nós fôssemos realmente falar sobre essa bênção redentora, a gente tem que começar lá do Éden, né? Quando o homem pecou, o casal transgride a palavra, e então nós vemos que um cordeiro morre, e aquele cordeiro inocente, ao morrer, a sua pele serviu de vestimenta, porque o homem havia feito a sua própria vestimenta. E aquela cobertura, aquela religião que o casal conseguiu, não dava a eles o direito da vida eterna. E quando chega na hora da sentença que Deus dá à mulher, ela ainda não tinha o nome de Eva, ela só recebe o nome de Eva depois do pecado. Ela era chamada de mulher, e ela recebe o nome de Eva,
porque quer dizer mãe de todos os viventes. Adão não é pai de todos, mas Eva é mãe de todos. Então Deus traz a sentença sobre a mulher. Depois Deus traz a sentença sobre a serpente. E Deus então, no verso 15 de Gênesis capítulo 3, ele disse: a tua semente e a sua semente. Falando com Eva e falando com o pai, né, daquele ser que veio através dessa experiência extraconjugal, Caim. Então Deus diz: colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Deixou muito claro. E então depois Deus dá a sentença a Adão e diz: olha, sobre o suor do teu rosto comerás pó todos os dias. Mas em Gênesis capítulo 3, verso 15, quando Deus disse: e tua semente e sua semente, né? Vou ler lá para ficar mais claro. Já veio aqui, já vim para Gênesis, fica mais claro quando a gente lê, que a mente acaba faltando um ponto, ou faltando uma vírgula, e isso acaba, ao invés de ajudar, isso atrapalha. Ele disse no verso 15 de Gênesis capítulo 3, diz assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre tua semente e a sua semente, e esta te ferirá o calcanhar, e esta lhe ferirás o calcanhar. E disse a mulher: ela te ferirá a cabeça e tu lhes ferirá o calcanhar. Aqui estava a promessa da nossa redenção. A semente da mulher iria esmagar a cabeça da semente da serpente. Foi exatamente o que aconteceu quando Maria, a escolhida de Deus para dar à luz ao Salvador do mundo, então veio essa semente, que foi o Senhor Jesus Cristo. Não foi Isaac. Isaac foi o canal, o qual passa a promessa. Mas a promessa foi Jesus. Foi Jesus que esmagou a cabeça da serpente. Foi Ele que foi na cruz do Calvário. E as bênçãos redentoras que veio para nós através da cruz, foi Ele. Ele, o mesmo ontem, hoje e eternamente, que nos redimiu. Aqui está a promessa em Gênesis capítulo 3. Isso, o Cordeiro percorre por toda a Bíblia e chega lá no Apocalipse. E nós encontramos ele desafiando: não há ninguém digno no céu. Tem alguém no céu? Eu acredito que ele olhou. Tem alguém no céu aí digno de abrir o livro? Não tinha. Ele olhou para a terra, e alguém na terra, algum profeta que está na terra. João Batista, não teve nenhum homem maior do que ele, dos nascidos de mulher. João Batista, você é digno de abrir o livro? Não tinha ninguém na terra. A Bíblia diz que ele deu uma olhadinha mais para debaixo da terra. Abraão estava lá, Israel estava lá, José do Egito, Salomão estava lá. Alguém de vocês aí é digno embaixo da terra? Então, nem em cima no céu, nem na terra, nem embaixo da terra havia ninguém digno. Mas o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi morto, mas agora está vivo, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro. Amém? É muito gostoso, não é verdade? É muito bom. Então aqui, através das nossas bênçãos redentoras, nós vimos no nosso último assunto, em Isaías 53, versículo 5, a Bíblia afirma que ele foi ferido por todas as nossas transgressões. Então agora nós precisamos de reconciliar com ele, correto? Ele levou, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa de nossas iniquidades. Nós vimos que foi o próprio sangue de Deus
Ele, como cordeiro, derramou o seu santo sangue, seu divino sangue, o cordeiro de Deus. João capítulo 1, versículo 29. A Bíblia disse: no dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João conseguiu ver ali a profecia, não é? E o próprio Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então, Jesus foi feito pecado por nós. Ele não tinha nenhum pecado, mas ele se fez pecado por amar você, por amar a mim, por amar a nós, para nos dar o direito da redenção. Amém? Lembre-se, são bênçãos redentoras através da cruz. Nós vimos aqui, eu tenho mostrado, Deus através do profeta William Branham, mostra-nos que há mais de 600 promessas de Deus só no Novo Testamento. E se você quer ver muitas dessas promessas nesta série, desde a primeira, segunda, agora na terceira e as demais, você vai encontrar muitas escrituras da promessa das bênçãos redentoras que veio através da cruz. Da cruz. E no Antigo Testamento, o preço era o sangue de um inocente animal. Nós vimos isso. E ainda não era a redenção. Pode abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Mesmo sendo, lá no Antigo Testamento, a gente já encontra que o preço era o sangue de um inocente animal. Tinha que ser inocente, tinha que ser sem defeito. Quando o pecador trazia o animal para ser oferecido, o sacerdote não se preocupava com o pecador. O sacerdote não olhava para quem estava oferecendo o sacrifício. O sacerdote olhava para o animal que estava sendo oferecido. Não podia ter quebradura, tinha que ser especial, tinha que ser escolhido a dedo. Então ele olhava aquele animal, se aquele animal era perfeito, porque aquele animal ia tirar a imperfeição da carne. Aquele animal ia santificar o corpo do pecador. Aquele pecador ia sair, depois do sacrifício oferecido, sem culpa. Então o sacerdote olhava para o animal, não podia ter defeito, tinha que ser perfeito. E isto ainda não era a redenção da alma, mas apenas a cobertura da culpa daquela pessoa que havia cometido aquele pecado. Então, aqui em Hebreus, vamos lá para você ver o que eu estou em rápidas palavras tentando expressar, mas quando a gente lê fica muito mais clara e a gente entende melhor. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 12. Amém? Diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Isto são bênçãos redentoras através da cruz. Olha o 13. Porque se o sangue dos touros e bodes, e a cinza de uma novilha aspergida sobre os imundos os santifica, quer dizer, os limpa, ou os coloca para ser santificado, é colocado para ser usado, não é isso? Os santifica quanto à purificação da carne, a carne. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, olha aí, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Amém? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão
das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados a receberem a promessa da herança eterna. Bênçãos redentoras através da cruz. Que privilégio meu, hein? Amém? Que privilégio seu, que privilégio nosso por essas bênçãos redentoras. Pedro disse em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 22 ao 24, o qual não cometeu pecado. Jesus, o Cordeiro, não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual, quando injuriava, não injuriava, quando padecia, não ameaçava, mas entregava a si àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Amém? Então, irmãos, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, ele disse, se vocês querem abrir sua Bíblia, Ezequiel capítulo 18, glória a Deus. Está você feliz nesta oportunidade? É bom servir a este Deus vivo, né? Veja, Ezequiel capítulo 18, versículo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Então a responsabilidade agora é do indivíduo. A salvação, ela é individual. Quem comete o seu pecado, então agora ele vai responder por sua transgressão. Mas o Cordeiro de Deus foi na cruz do Calvário para nos reconciliar, para nossa redenção e não sermos condenados com o mundo, mas todos têm o livre-arbítrio de ser redimido, redimida ou não. Agora, a redenção, ela é de acordo com o plano de salvação de Deus. Está estabelecido em sua palavra quais as regras que elas devem serem analisadas, examinadas e colocado em prática para herdarmos a vida eterna. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 2, vou usar algumas escrituras aqui neste livro. Veja aqui no capítulo 2 de Hebreus, que Jesus provou a morte por todos. Não foi por ele, não foi apenas pelos judeus, não foi apenas pelos samaritanos, ou apenas pelo gentio, não. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele foi na cruz e morreu por todos que creem. Todos que acreditam, todos que através da sua crença obedecem à palavra de Deus, o seu plano de salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Veja. Vemos, porém, acharam? Dá um tempinho, né? Para não ser tão apressado. É um ensinamento e isso é muito bom. Vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por alguns? Provaste a morte por apenas algumas pessoas? Não. Provastes a morte por todos. Portanto, meu irmão, portanto, minha irmã, jovem, ancião, meninos, meninas, foi por ti, para te redimir. Porque Romanos capítulo 3, versículo 23, a Bíblia afirma que todo mundo pecou
e está todo mundo destituído da glória de Deus. E Paulo disse no capítulo 6 de Romanos, capítulo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E essas bênçãos redentoras através da cruz pagou o preço para que eu e você fosse livre para servi-lo em espírito e em verdade. Então, por sua morte, Jesus destruiu a própria morte e trouxe vida. E Deus então trouxe a incorrupção para a sua família. Você crê que faz parte da família de Deus? Amém? 2 Timóteo capítulo 1, vamos aqui, um pouquinho antes de Hebreus aí, tá? Segunda carta de Timóteo, mas nós vamos aqui então no capítulo 1 de 2 Timóteo. Vamos ver isso aqui. Só puxa, depois de Hebreus aí, ó, já é Timóteo, tá bom? 2 Timóteo, acharam? 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 10. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 10. Achou? Hebreus, voltando para o lado de Romanos, é o primeiro livro. Voltando para o Velho Testamento, né? É o primeiro livro. Primeiro não, segundo, né? Que é Tito, Hebreus, Tito aí, 2 Timóteo. Acharam? Capítulo 1, versículo 10. Veja o que ele diz assim. Olha, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho. Então aqui ele traz vida para a família, ele traz a incorrupção pela família, através das bênçãos redentoras, através da cruz. Amém, Deus seja louvado. E Apocalipse capítulo 5, eu comecei já falando sobre esta escritura, abre a sua Bíblia aí, que ninguém era digno, ninguém poderia pagar o preço, pois todos pecaram, todos eram devedores, já afirmei isso em Romanos 3, 23, ninguém salvaria ninguém, somente Jesus era o Cordeiro de Deus sem pecado, e ele foi considerado o único digno. Aqui, veja, Apocalipse, capítulo 5, acompanhe essa escritura para você ver essa cena. Quando eu li isso aqui, eu pude ver a cena, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado, com quanto selo? Com 7 selos, amém? Glória a Deus. E vi um anjo forte, vamos olhar essa cena, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? Você sabe que esse anjo forte, ele desce em Apocalipse 10, versículo 1. E está ele aqui então perguntando: e aí, quem é digno de abrir o livro e desatar os 7 selos? Os selos. E então no versículo 3, João diz: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. Todos haviam pecados, destituídos estavam da glória de Deus, ninguém na terra, no céu ninguém. Ele olhou para os 24 anciãos, e aí, algum de vocês? Ninguém. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, alguém de vocês pode? Ninguém digno de olhar para ele. Ele olhou para a terra e viu todos que estavam aqui, e aí, alguém aí é digno? Ninguém. Ele olhou para baixo da terra, lá no Hades, e olhou e viu, e alguém aí que é digno? Ninguém, nem de olhar para ele. Que cena! Por isso que João depois disse que chorava muito, né?
Olha o 4. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, amém, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres, 7 olhos, 7 mensageiros, 7 eras da igreja, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Veio e tomou o livro da mão da destra do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salva de ouro cheia de incenso, que são as suas orações, minha irmã, que são as suas orações, meus irmãos, as orações dos santos. Esse é digno, esse tomou o meu lugar, esse tomou o seu lugar, e através dele as bênçãos redentoras veio a nós, através da cruz. Então Jesus Cristo nos vivificou juntamente com ele, tendo perdoado todas as nossas ofensas, todas elas. Agora é questão de crermos, de aceitarmos e de obedecer tudo isso. Amém? Colossenses capítulo 1, vamos olhar, ou melhor, Colossenses capítulo 2, vamos olhar aqui nesta bendita palavra de Deus, todas essas bênçãos redentoras que veio a nós através da cruz. Se a cruz falasse, se ela expressasse, quanta agonia passou, que Deus nos ajude, né? Colossenses capítulo 2, versículo 13, veja o que Paulo escreve aqui: e quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão de vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as vossas ofensas, todos os nossos pecados foram perdoados na cruz. A cruz encerra o assunto do pecado para o cristão, para a cristã, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Aleluia. Lá no Salmo 32 também temos essa bem-aventurança. Glória a Deus, aleluia. Está você feliz? Amém. Em Cristo somos mais do que vencedores. Amém, glória a Deus. Salmo 32, encontraram? Que bênção, que bom ter essa oportunidade de chegar até a sua casa através desta transmissão. Que bom você que deixou os seus lares, estar sentado aqui conosco em Cristo Jesus para desfrutar das bênçãos redentoras. Veja, Salmos 32, versículo 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto. Você crê nisso? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não é engano. Ele fez isso por mim e por ti, por todos na cruz do Calvário. É questão de crer, é questão de aceitar, é questão de obediência completa a toda palavra de Deus. Nos dá direito o sinal, e o sinal nos dá direito ao arrebatamento. Amém? Há um arrebatamento, você crê? Ele está próximo. Esta mensagem está nos preparando para o arrebatamento. Vidas no altar, filhos verdadeiros, filhas verdadeiras, verdadeiros adoradores, adorando o Pai em espírito e em verdade. Há um arrebatamento. Haverá um arrebatamento. As bênçãos redentoras através da cruz já nos deu direito
de vida eterna. Aleluia! Por Cristo, abre sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. Porque por Cristo Deus nos reconciliou consigo mesmo, não imputando as suas ofensas para Ele, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliação é redenção, é restauração. É ser restaurado, amém? É ser redimido. Restaurado é ser redimido, é ser reconciliados em Cristo, através das bênçãos redentoras. Aleluia. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, Paulo mostra isso aqui para nós, verso 18, quer ver? Segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 ao 20. E tudo isto provém de Deus, você crê? Que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o mistério, ou ministério da reconciliação, você crê? Isto é, olha aqui o que é o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs, quem crê? Quem crê? Quem crê? E pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém, aleluia, glória a Deus. Aqui estavam judeus, aqui estavam gentios, aqui estavam todos reconciliando com Deus em um corpo, judeus, gentios, samaritanos, Ele reconcilia a todos, aleluia. Efésios capítulo 2, você crê? Aleluia. Aí na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2. Acharam? Efésios 2, versículo 16. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia! Glória a Deus, amém. Romanos capítulo 5, Paulo também escreve: que bênçãos redentora através da cruz, aleluia. Ele nos reconciliou, você crê? Romanos 5, verso 10 e 11. Veja, obrigado, irmão. Romanos 5, verso 10 e 11. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Amém. E não somente isto, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora, neste momento, alcançamos a reconciliação. Aleluia, bênçãos redentoras através da cruz. Jesus Cristo fez a paz através do sangue derramado na cruz. Ele fez isso para reconciliar todas as coisas consigo mesmo. Paulo escreveu isso em Colossenses capítulo 1, versículo 20. E que havendo por ele feito, e pela paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão no céu. Oh, glória a Deus, aleluia. Que privilégio nosso, homens e mulheres indignas,
Mas ele vestiu, desceu da sua glória, deixou o trono, desceu, se tornou homem. Paulo disse isso em Filipenses, que ele, sendo em forma de Deus, não teve usurpação, ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou a glória, ele deixou o trono, ele veio aqui na terra para te reconciliar, para me reconciliar, para redimir o pecador, para redimir a pecadora. O Cordeiro perfeito, ele não tinha defeito, ele não tinha nenhum osso quebrado. Ele foi oferecido em sacrifício por mim, ele foi oferecido em sacrifício por ti. A mínima coisa que ele espera de nosso respeito é obediência à sua palavra, é viver a sua palavra. Efésios capítulo 2, aleluia. Oh Deus, indignas pessoas que somos, Pai, não somos merecedoras ou merecedores, Pai, mas Tu fostes tão misericordioso para conosco. Efésios capítulo 2, versículo 14 e 15. Aleluia. Você crê? Porque Ele é a nossa paz, irmã, Ele é a sua paz, irmão, Ele é a sua paz. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Aleluia, glória a Deus. Aqui em Efésios capítulo 1, versículo 6, nós sabemos que por meio de Jesus Cristo nós somos perdoados no amado. Aleluia, 1:6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Não tinha nada agradável em nós, nada em nós, absolutamente nada. Era sujeira, pecado, iniquidade, destituídos, mortos. O salário era a morte. Paulo disse, eu tenho que afirmar isso. O salário do pecado é a morte, Romanos 6:23, ou 6:23, Romanos 3:23, todos pecaram. Romanos 6:23, todos recebem o salário, a morte. Não tínhamos nada. Mas ele diz aqui em Efésios 1:6, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Oh amor, que amor de um Deus que nunca pecou, de um Deus tremendo, Criador dos céus e da terra, de tudo obedece o seu mandar. O homem agora sem condição, no pecado, separado de Deus, ele disse, ei, eu não vou te perder, filha minha, eu não vou te perder, filho meu, eu vou te reconciliar. Através das bênçãos redentoras da cruz, se tu aceitares o meu plano de salvação, eu te levarei no arrebatamento. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, Paulo nos conforta, aleluia,
Ele conforta o nosso coração aqui no capítulo 4, de 2 aos Coríntios, no versículo 1, ele disse: por isso, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Irmão, não desfaleça. Irmã, não desfaleça. Levanta a cabeça, sacode a poeira, enfrenta o diabo, enfrenta essa doença, enfrenta esse demônio, enfrenta esse mal, esse século mau. Nós podemos todas as coisas em Cristo Jesus. Não desfaleça, levante a sua cabeça, não desanime, não proste, não tenhas medo, tenhas fé. Aleluia! Hebreus capítulo 2, a gente vai aprendendo nessas bênçãos redentoras. Aí as pessoas não examinam as escrituras e ficam aí morrendo e perecendo, acreditando em qualquer coisa. Não acredite, Deus enviou um profeta, vindicado dentro das escrituras. Amós 3:7, Mateus 17:11, Apocalipse 10:7. Deus prometeu, esta mensagem está aqui. Se você não tem, quer, solicite, nós enviamos na sua casa. Peça a presença de um obreiro, nós envia na sua casa. Se lá na sua casa tiver como chegar lá, de carroça, de canoa, de moto, de bicicleta, de helicóptero, de barco, de canoa, nós vamos lá na sua casa. Mas tu não ficas fora do arrebatamento, porque é uma mensagem que te coloca dentro do arrebatamento. Hebreus 2:15, Jesus Cristo nos libertou com medo da morte, e nós estivemos por toda a vida sujeitos à escravidão, e medo daqui, medo dali, medo de lá, medo daqui. Segundo Hebreus capítulo 2, versículo 15, Paulo disse assim: e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele te libertou do medo, minha irmã. Ele te libertou do medo, meu irmão. Ele te libertou da morte. Não tenha medo da morte. Por isso que Paulo disse: ó morte, morte, ei, ó morte, cadê o seu aguilhão, morte? Quando Jesus libertou os santos do Antigo Testamento da prisão da morte, trouxe consigo para a glória. A morte é só para nos libertar, irmão. A morte é para nos tirar desse hospital de pertilente, para levar para a sua glória. Amém? Você crê nisso? Efésios capítulo 4. Efésios 4. Veja isso aqui que Paulo escreve aqui. Eu já estou indo lá para Apocalipse. Oh Deus. Efésios capítulo 4. Vamos aqui. Você crê? Tudo é possível aquele que crê. Amém? Eu creio de todo o meu coração. Se você crê de todo o seu coração, nós vamos mover o céu. Nós podemos mover o céu, nós podemos mover a terra, porque a palavra de Deus disse assim: se tu creres, farás as mesmas obras que fiz, e até maiores do que estas. Aleluia! Efésios 4, versículo 7 e versículo 8. Amém. Mas a graça foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, olha aí a libertação dos nossos irmãos: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons ao homem. Ora, isto é ele que subiu, que é. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Amém. Aleluia.
Estou muito feliz. Está você feliz? Voltemos em Romanos capítulo 8, para nós ver essa bênção de Deus aqui para nós. Aleluia! Você está em Cristo? Então as bênçãos redentoras através da cruz, minha irmã, meu irmão, te reconcilia, te coloca no arrebatamento. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Romanos 8, verso 1 e verso 2. Veja, portanto agora, o que acontece? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Amém. Que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livrou da lei, do pecado e da morte. Essas são as bênçãos redentoras através da cruz. Aleluia. Então não tenhas medo. Não tenhas medo do diabo. Não tenhas medo da morte. Não tenha medo dos demônios. Se posicione em Cristo, porque aquele que está em Cristo, aquela que está em Cristo, nova criatura é, nova natureza tem, nova vida tem, nova morada tem, nova Jerusalém te aguarda. A nova Jerusalém está nos aguardando. João 5, Evangelho de João capítulo 5, que Deus me ajude a ajudá-los. Evangelho de João capítulo 5, aleluia. Deus está em sua palavra. Você crê que Deus está na palavra dele? Então é só colocarmos ele em nós. João 5, verso 24, está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, você ouve a palavra de Deus? E crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é talvez não, tem. Você crê? Então você tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Isso é promessa. Você crê nisso? Vamos ter medo de quê? Essas são as bênçãos redentoras através da cruz, aleluia. Aqueles que podem aceitar a palavra em sua plenitude são livres, porque a palavra foi julgada no Calvário. Ele foi no Calvário, a palavra foi lá para julgar pelo pecado. Então quem tem a palavra no seu coração foi julgado, está julgada. Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, foste julgado na cruz. Amém. Jesus Cristo, através de sua morte, destruiu aquele que tinha o poder sobre a morte. Ele destruiu o diabo. Hebreus 2, vamos voltar lá para vocês verem se Paulo disse isso ou não. Você crê na Bíblia? Amém? Glória a Deus. Hebreus 2, verso 14. Aleluia, glória a Deus. Amém, glória a Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte fizesse o quê? Aniquilasse o que tinha o império da morte. O diabo tinha o império da morte, todos tinham que estar aqui debaixo de seu jugo. Todo homem, toda mulher, todo ancião, toda criança, toda a humanidade pecou e estava debaixo do império da morte. O salário já estava pronto para ser pago. Morte, morte, morte. Mas Jesus Cristo, amém, Ele aniquilou aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Ele então foi na cruz do Calvário e pagou o preço por ti e por mim, meu irmão, minha irmã. E agora estamos livres, livre, 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 livre.
a Deus. O Senhor Jesus provou a morte por cada pecador. Por ti, minha irmã, por ti, por vocês, por mim, por todos nós. Você através da transmissão, por você também, por todo mundo e por toda a humanidade. Paulo disse isso aqui em Hebreus 2, no versículo 9, ele disse: vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Se você crê, você está incluído aqui, você está incluída aqui, e se crermos, veremos a glória de Deus. Aleluia! Fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, reconciliados com Ele, através das bênçãos redentoras. Paulo escreve isso em Efésios 2, 9 ou 10. Isso, Efésios 2, 9, Efésios 2, 10. Porque somos feituras suas. Você crê que você é feitura do Senhor? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Esse é o plano daqueles que são redimidos através das bênçãos redentoras, através da cruz. Amém. Glória a Deus. Romanos 4. Já vou caminhar para a minha conclusão e agradecer vocês por ter deixado seus lares. Poderia ter estado em outro lugar, mas estão aqui ouvindo a palavra de Deus. Romanos capítulo 4, versículo 3, seguir. Aleluia. Estou muito feliz, muito contente a oportunidade que Deus me dá de falar dessas gloriosas e bendita palavra. Amém? Romanos 4, 3. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Você crê também, irmã? Você crê também, irmão? Então isso vai ser imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Você crê? Você crê, minha irmã? Então isso são bênçãos redentoras através da cruz. O Senhor Jesus foi ferido por suas transgressões, por minhas transgressões, por nossas iniquidades. Isaías 53, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido por nossas transgressões, moído por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, vem e escreve isso em sua primeira carta, capítulo 2. Aleluia. 1 Pedro capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? 1 Pedro 2, versículo 24. Ele disse assim. Aleluia. Quer encontrar? Achou. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas. Irmã, você foi sarada, irmão, você foi sarado, você foi sarada. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Se eu fosse dar ouvido para o diabo, eu estava numa cama nessa hora. Mas essa semana eu trabalhei a semana inteira, a semana que vem eu vou trabalhar a semana inteira.
marrando borracha nas pernas, passando creme nas costas, dores, cãibra, mas pelas pisaduras do Senhor Jesus, eu fui sarado, eu estou curado, Ele levou sobre si. Não vou me prostrar. Salmo 103, irmãos, é o motivo que eu e você precisa ser mais grato a Deus. Salmo 103, versículo 3, Ele é o que perdoa todas as iniquidades e que sara todas as nossas enfermidades. Essa é a enfermidade da alma. Tem muita alma enferma, as almas precisam alcançarem a cura. A cura do corpo físico é bom, é ótimo, é excelente, é maravilhoso, mas precisamos da cura da nossa alma. Eu quero finalizar com mais duas escrituras, uma em Hebreus capítulo 10 e uma outra em Mateus capítulo 5. Porque Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Quem crê que Ele te aperfeiçoou? Você crê, meu irmão? Você crê, minha irmã? Você crê? Vocês creem que através da transmissão vocês creem? Amém. Então Ele aperfeiçoou para sempre aqueles que são santificados. Se tu fosses justificado, então seja santificado, para que sejas aperfeiçoados e receba o Espírito Santo. Hebreus 10, 14. Glória a Deus, aleluia. Deus está em sua palavra. Esta Bíblia é Deus. Amém. Hebreus 10, 14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Amém? Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Santificado é limpo e colocado de lado para ser usado. Oh, aleluia! Mateus 5. Quem almeja a perfeição aqui? Quem almeja? Não existe perfeição sem santificação. Mateus 5. E eu fico com essa escritura, e nós voltamos, mais outra série, ou a continuação desta série, se Deus quiser. Vocês continuarão orando por mim? Mateus 5, versículo 48. Sede vós, pois, perfeito, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. E será impossível sermos perfeitos se não estivermos nele, se ele não estiver em nós. E as bênçãos redentoras foi para que eu e você alcançássemos a perfeição. Bendito Deus, maravilhoso Pai, maravilhoso Pai. Tu és maravilhoso. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, pela vida de meus irmãos, pela vida de minhas irmãs, por cada um desses através da transmissão, Pai, aonde esta ministração da palavra chegar, que haja reconciliação, que haja arrependimento, que haja mudança de vida, que haja transformação de vida, Pai, e que essas bênçãos redentoras através da cruz possam alcançar o último eleito e trazê-los para o aprisco do Senhor. Oh, este é o desejo, Pai, do nosso coração. Abençoa meus irmãos, abençoa minhas irmãs, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por amor do seu nome. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Graças a Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Há algum hino na mesma linha ou não? Levante as suas mãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bondoso Pai, que a nossa semana seja uma semana abençoadíssima. Guarda-nos e mantenha-nos livre do pecado.
firmes em sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Firmes, firmes, firmes em sua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde.